Wagner, seja bem-vindo, pastor. É um prazer Obrigado. tê-lo conosco. É um sonho já realizado. Hum. Pastor, seja bem-vindo é com o senhor a palavra. Obrigado, Cleide. Alegria estar aqui com vocês. E um grupo tão sólido, coisa boa esse estudo aí com o nosso Coragem, né? E sei que vocês já estão há tempos aqui. Eu já devia uma visita. A Miriam já tinha me falado várias vezes. Prometo ser a primeira de várias, tá bom? Para compensar aí esse período de ausência. Porque a correria, Cleide, é muito intensa. Dá para vocês verem que em 6 anos eu envelheci bastante. Se a gente pegar uma fotinha lá de 6 anos atrás, você vai ver que a carcaça está sofrendo, menino. Mas é tudo para a glória e honra do Senhor. A gente tem que se gastar e se desgastar pela obra do Senhor mesmo. Bom, nós temos um grupo bem legal aqui agora, né? Adorando conosco. Deixa eu dar um olazinho para a Leni, que está aí, né? Para o Lúcio Marçal, para a Verônica Lima, para a Tereza, para a Silvia, para a Tiane, para todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos nesse culto que vocês já estão aqui estudando já tem tempo. Eu fico muito agradecido e ver que tem aqui um grupaço da sala, né? A sala, na sua origem, deu origem a tantos outros grupos que continuam fazendo um excelente trabalho à tarde, de manhã, à noite, na madrugada. A sala não é só a sala 57, né? Todo esse paralelo que se formou. Pastor, eu quero pedir desculpa. Nós somos Sala 57. Só que É, nós somos Sala 57 das 15 horas. Mas é, todos nós somos a ovelhinha do pastor Wagner. pense na alegria, menino, e na responsabilidade que Deus colocou aí na minha mão e na mão de tantas pessoas que juntos, graças a Deus, a gente já vai para o sexto ano. Ano que vem, algumas adaptações. Estou orando a Deus, pedindo uma configuração que permita que a sala cresça. Alguns discursos que eu insisto em que as pessoas façam pós-sala não está acontecendo, não estão acontecendo, e se a gente não tomar algumas medidas, a sala corre algum risco. Então, nós não queremos que isso ocorra, provocaremos mudanças no ano que vem positivas para a sala continuar avançando no propósito pelo qual ela foi chamada pelo próprio Espírito Santo, eu creio. Bom, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas importantes hoje à tarde, nesses breves momentos que nós vamos ter aqui para a gente conversar. É, eu vou começar fazendo uma pergunta, e essa pergunta eu quero que ela fique permeando a sua cabeça. Inicialmente, pode ser que você não compreenda bem a pergunta, mas depois de estudar, você vai compreender por que que eu fiz essa pergunta aqui, ó. É possível, deixa eu ampliar aqui, mas está aí para você, dá para você ver. É possível ser reconhecido por algo que eu não conheço? Inicialmente essa pergunta ela parece um pouco incompreensível, né? É possível ser reconhecido por algo que eu não conheço? Vou fazer a terceira vez, vou usar a tática de Cristo, né? Vou fazer a terceira vez a pergunta para você ficar com essa pergunta aí é, mastigando na sua cabeça. É possível ser reconhecido por algo que eu não conheço? Tá, então se concentra nessa pergunta e hoje eu vou falar sobre identidade. Identidade. Você reconhece um policial assim que você o vê? Viu um policial na rua? Você identifica imediatamente aquele policial, porque ele tem características que dão tranquilidade para a gente, para dizer, aquele camarada é um policial. Quando você vê um bombeiro,
você olha e fala assim: eu sei que aquele é um bombeiro, porque ele reúne características que facilmente dão para você a condição de, após observação, dizer: este é um bombeiro. E assim, eu posso colocar aqui numa lista várias profissões que, olhando imediatamente para esses profissionais, você identificará claramente que aquele é um profissional médico, por exemplo, no seu ofício, no consultório, andando pelos corredores de um hospital, você vai identificá-lo imediatamente. Imediatamente. Então, se eu pensar em o que é identidade, identidade refere-se ao conjunto de características que distinguem um indivíduo ou um grupo de outros, denotando a individualidade e pertencimento. É um conceito multifacetado que abrange dimensões pessoais, sociais e legais. Já na psicologia, a identidade pessoal está ligada à construção individual do conceito de si mesmo, incluindo uma pessoa, como uma pessoa pensa sobre si mesma, suas características e como é percebida pelos outros. O autoconhecimento e a autoimagem são componentes chaves quando a psicologia pensa, né? Na área da psicologia, quando uma pessoa pensa em identidade, é dessa maneira. Já na sociologia, a identidade social define-se pelo conhecimento de um indivíduo sobre pertencer a determinado grupo social, família, profissão, nacionalidade, religião, classe social, juntamente com o valor emocional e o significado atribuído a esse pertencimento. Assim pensa os sociólogos quando tratam identidade. No direito, a identidade refere-se aos lados de documentos que permitem a identificação única de um cidadão perante o Estado, como carteira de identidade nacional, o CPF e etc. Olha que coisa interessante, né? Então, existem vários tipos de identidade: a identidade pessoal, social, cultural, identidades diversas, né? A identidade pessoal é aquela relacionada à individualidade, memórias, experiências e características únicas de cada um. Já a identidade social deriva dos grupos aos quais pertencemos e das interações sociais que temos. Identidade cultural, ligadas aos valores, costumes, tradições, línguas, histórias de um determinado grupo, né? Então, você tem esse conceito diverso a respeito da identidade. Quando olhamos para nós, adventistas do sétimo dia, o que define nossa identidade? O que define nossa identidade? Como um adventista do sétimo dia deve ser reconhecido. Eu não sei se o áudio de vocês abre, mas se vocês quiserem comentar aí no, no chat, pode comentar que eu consigo ler aqui. Como é que você acha que um adventista é identificado? As pessoas começam a se relacionar conosco, Cleide, logo elas vão dizer assim: sei porque você é adventista, hein? Ah, mas por que que você acha que eu sou adventista? Ah, porque você, dois pontos. Como é que você acha? Bom, aqui já começou, né? A Tiane disse que as pessoas vão parar e dizer assim: ah, eu sei que você é adventista, porque os adventistas do sétimo dia guardam o sábado e têm uma alimentação. Coragem acabou de falar aqui sobre o estilo de vida. Guarda o sábado e tem alimentação através do comportamento, do testemunho. Ah, aqui tá, né? O adventista não toma café. Ah, aí sim, hein, irmão. Aí sim. Cleide, não se abaixe, minha filha, porque você acabou de se entregar na sala que você dirige, minha filha. O adventista é observador do sábado. Não, olha, essa aqui então, não come carne de porco. Leide, fique em pé, por favor. Pela forma como veste, será? Nas suas atitudes. Ah, o adventista do sétimo dia, ele é identificado porque estuda a Bíblia. Você viu a aula de coragem aqui agora? Top demais, né, irmão? Hein? É, eu tô vendo aqui. O caráter, olha.
Ah, porque acredita no dom profético de Ellen White. Inclusive, somos identificados como seita por causa disso. Por aqueles que não conhecem nada do adventismo, nunca entraram, vêm de fora. E engraçado, né? Nós somos acusados como seita porque temos uma profetisa e a maioria dessas igrejas tem um monte de profeta e não são seita. Eu não entendo esse negócio, né? É muito doido isso. Mas não é o que a gente vai. Ah, nossa doutrina distintiva do santuário. Olha só. Adventista é conhecido, segundo a Marisa, porque compra e paga. Aí, não é todo mundo, não, viu, Marisa? Não é todo mundo, não. Pelas ações e reações, forma de agir. Fui identificado. O Lúcio Massal diz: já fui identificado pela forma de falar numa explicação da Bíblia. Que coisa boa, né, rapaz? Quantas coisas, quantas coisas. É, a minha pergunta, assim, quando eu olho para essas respostas, e elas são universais, generalizadas, não sai outra coisa senão essas respostas aqui. Confesso para você que fico contente, porque de fato o adventista tem essas características, mas eu fico preocupado com as respostas. Eu queria, já que estamos falando de identidade hoje, eu queria trabalhar com você o seguinte: eu queria trabalhar três níveis da identidade multifacetária do Adventismo. O que é que eu quero dizer? O Adventismo não tem um só rosto para identificar a sua identidade. Eu vou classificar aqui, Cibele, pelo menos três faces, irmão Moisés Lúcio Marçal, pelo menos três retratos que compõem a nossa identidade, começando do miolo para fora, ou seja, do mais importante para o menos importante. Pelo menos três retratos, três faces da nossa identidade. Eu vou começar com a identidade básica, tá bom? Abre lá a sua Bíblia em São João, capítulo 13, verso 35. Lembra da pergunta que eu comecei fazendo? É possível ser reconhecido por algo que eu não conheço? Fica aí, tá? Presta atenção nisso. É possível ser reconhecido por algo que eu não conheço? Né, Alessandra Priolo? Tá difícil a gente falar, né, filhinha? É porque eu estou fechando os batismos, relatório, planejamento para o ano que vem, reunião de ancianato. Meu Deus do céu, é uma loucura. É uma loucura. Então, tenham piedade, a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá que vai dar certo. Muito bem. Eu disse sobre três faces da nossa identidade, e aí eu vou dizer: é possível ser identificado por algo que eu não conheço? Esse pastor pergunta mais, mas ela vai se encaixar daqui a pouco, tá bom? Então vamos prosseguindo no nosso estudo. João 13:35 está escrito o que aí? O que está escrito na sua Bíblia? Pode ler para mim? Alguém, não sei se pode abrir o microfone, diferente das nossas configurações, né? Mas deixa eu buscar aqui. É, Diz assim, pastor, ok. nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Engraçado. Eu pedi características da identificação de como somos vistos e identificadas as pessoas e assim, estou me relacionando com você, dois pontos. Você é adventista porque você viu que nas nossas observações aqui o amor não apareceu como aspecto identificador? O amor não aparece, amados. Irmão Moisés é generalizado. É generalizado. Em todo lugar que eu vou, na minha igreja. Agora, quarta-feira, eu preguei esse sermão antes de amadurecê-lo, já estou pensando nele já tem algum tempo, ensino conteúdo. Mas um ancião da minha igreja disse que é impossível amar como Cristo amou e que isto não deve ser visto como algo literal. É um ancião da igreja. Como é que eu posso ser identificado por algo que eu nem conheço? Queridos,
Tudo isso que nós dissemos aqui são características identificadoras. Mas se eu não falo e não coloco o amor como principal aspecto identificador, todo esse restante é um castelo de cartas que vão desabar. Nenhuma dessas características que nós citamos aqui tem sentido se elas não refletem um amor genuíno por Cristo. Não tem nenhum sentido. Como é que a gente pode ser identificado por algo que a gente nem conhece? Porque se eu, adventista, ao me identificar, porque você colocaria o amor aqui, e olha que vocês todos são da sala 57, que a segunda ênfase da sala é o amor incondicional, e mesmo assim, ele não aparece aqui. Veja como é difícil entender isso. Então, eu vou dizer para vocês o que o amor não é. O amor não é um sentimento. Esse amor provoca sentimento. Esse amor é um princípio. Novo mandamento vos dou. Veja o verso 14, 3 verso 14, aí, se não me engano, e é o 15 é discipulado, é isso mesmo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é isso que está escrito aí? É exatamente isso. Então, se você observa aqui nesta fala, eu vou insistir para dizer para vocês, para a gente marcar isso como algo que a gente precisa entender desesperadamente isso, irmãos. São João capítulo 13, verso 14. Olha lá o que diz. Diz assim, ó. São João 13, 14? Não, 13, 35. Espera aí. Aqui, agora sim. São João 13, verso 34, desculpa. O 34 diz assim, ó, o novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Esse, como eu os amei, irmãos, é um princípio. O amor cristão é um princípio. O que que é um princípio? Essa armação aqui, que você está vendo, tem um princípio. Qual é o princípio dessa armação? Ou você acha que essa armação aqui é feita uma por uma pessoa manuseando esta armação? Não, foi feita uma forma, o material dela entra bem molinho nas estruturas da forma, seca e ela sai desinformada sim, nesta forma aqui. O princípio dessa armação é a primeira forma que dá origem a todas as outras. Por que que o amor é um princípio? Porque Cristo amou da maneira como todos nós devemos amar. Ele aí pega nessa hora, porque quando eu sou ferido, eu esqueço que eu tenho que amar como ele. Pega nessa hora que quando eu sou traído, eu esqueço que eu tenho que amar como ele amou. Pega nessa hora que quando os mais próximos me magoam, eu esqueço que eu devo amar como ele amou. Porque deixa de ser um princípio e as emoções tomam conta disso. E é um erro letal para você se identificar, né? Para as pessoas conhecerem você através disso. Então, a primeira coisa que o amor é um princípio, amados. Um princípio. Depois ele é um dom. Romanos 5, verso 5 diz que é o Espírito de Deus que derrama o amor em mim. O amor de Deus é derramado em mim, é derramado em mim. É um dom de Deus. Depois, ele é um fruto. Ele não pode ser só dom, ele não pode ficar só dentro, derramado em mim. Ele tem que se manifestar. Por isso que Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, não é isso? E as características desse amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Então, o amor é um princípio, o amor é um dom derramado pelo Espírito, o amor é um fruto que é visto nas características do próprio Cristo em mim. Isto é amor, irmãos, isso é amor. Tem nada a ver com sentimento. Amor é copiar o que Cristo fez, amor é um dom recebido, amor é um fruto do próprio Cristo em mim, mediante a morada do Espírito Santo, porque eu peço insistentemente isso. Isso é amor, irmãos. Agora, claro que esse amor produzirá afetividade, porque geralmente, quando você se aproxima nessas características das pessoas, há aqueles que têm
coração suscetíveis aos chamados de Deus, vão amar você, vão querer você por perto. Quando estão perto de você, sentem a presença do próprio Deus. É claro que esse mesmo amor vai expelir pessoas, porque ao mesmo tempo que ele atrai, ele repele por ser algo espiritual. Aqueles que são da carne e não dão lugar à voz do Espírito de Deus, rejeitarão você exatamente porque você ama. Mas de passos, mesmo os que nos rejeitam, não poderão nos acusar, porque Ellen White diz que o amor é um argumento irrefutável, mesmo pelos que não nos reconhecem. Isso aqui, irmãos, ó, é de alto nível. A primeira face identificadora do adventismo deve ser o amor. Levando em conta que o meu ancião disse que esse texto não deve ser tomado como literal e que é impossível amar como Cristo amou, ele não conhece esse amor. Aí vem a pergunta que eu fiz: é possível ser reconhecido por algo que eu não conheço? O meu ancião precisa ser reconhecido pelo amor que ele mesmo não conhece. Você conhece o amor? Na hora que pisam no teu calo, como você reage? Na hora que traem você, como é que você reage? Na hora que dizem não para você, como é que você reage? Quando prejudicam você, como você reage? Bom, eu vou dizer como Cristo reagiu por você. Você o traiu, você o rejeitou, você agiu violentamente contra Cristo. Você já fez isso. Eu também já fiz. E sabe como ele reagiu, Blanca? Hein, Blanca? É Blanca mesmo, né? É? Eu tenho uma amiga que é chamada Branca. Sabe como ele reagiu a toda a nossa vociferosidade? Ele reagiu morto na cruz, nu. Irmãos, isso é um negócio tão absurdo. Isso me bate, isso me açoita, isso me assola, porque o amor de Cristo, ao mesmo tempo que revela o quanto ele é lindo, revela o quanto eu sou mau. Você conhece o amor? Você vive o amor? Como é que eu posso ser conhecido por algo que eu não conheço? E Ariadne, você será reconhecida quando amar os seus irmãos e quando amar os perdidos, como Cristo amou você. Isso é identidade, Elô. Isso é identidade adventista essencial. Eu chamo isso de identidade prática. Mas eu disse que nossa identidade tem três faces. A segunda face é a identidade doutrinária. Você sabe que eu tenho, assim, uma enorme dificuldade de dar uma olhadinha na profundidade dos adventistas, porque nós estamos mas com dificuldade doutrinária, queridos. Existem pessoas que já não estão aceitando a Bíblia como um livro totalmente inspirado por Deus. Já existem pessoas que estão rejeitando as escrituras sagradas. Tem muita gente que já não reconhece a igreja adventista como a igreja profética, né? Então, a segunda face da nossa identidade, eu queria fazer um apelo a você. Conheça as doutrinas da sua igreja. É a identidade doutrinária. A primeira é o amor. Primeiro é o amor, que não entrou em nossa discussão aqui. A segunda é a identidade doutrinária, que aparece em nossos discursos aqui, quando apontamos para o estilo de vida, testemunho, não comer carne de porco, pagar quando deve, né? Então, essa é a parte doutrinária.
Nós temos a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. São 6 doutrinas. Da doutrina surge a crença, né? Então, nós temos a doutrina de Deus e como é que a gente crê em Deus? Através do profundo conhecimento da Trindade, das Escrituras Sagradas, um estudo profundo sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. É estudando essas coisas que a gente define quem é Deus. Depois a gente tem a doutrina do ser humano. Vamos estudar a criação, somos criacionistas, a natureza da humanidade, como é que nós estamos hoje, que tipo de natureza nós temos. Depois é a doutrina da salvação. Aí nós estudamos o grande conflito, vida e morte e ressurreição de Cristo, a experiência da salvação, que foi estudado na sala hoje de manhã. Não, desculpa. É, Hoje é quarta, na segunda foi estudado a experiência da salvação e hoje crescimento em Cristo pelo pastor Adson. Doutrina da igreja. Como é que a gente entende a igreja? Através do estudo da igreja, do remanescente de sua missão, da unidade do corpo de Cristo, do batismo, ceia do Senhor, dos ministérios espirituais e dom profético. A doutrina da vida cristã, como é que a gente entende a doutrina da vida cristã? Entendendo a lei de Deus, o sábado, o processo de mordomia, a conduta cristã, o casamento e a família. E temos a doutrina dos últimos eventos. E aí, como é que a gente entende a doutrina dos últimos eventos? O ministério de Cristo no Santuário Celestial, que foi citado aqui, a segunda vinda de Cristo, a morte e a ressurreição do ser humano no juízo, o milênio e o fim do pecado e a nova terra. Essas são as nossas 6 doutrinas com nossas 28 crenças fundamentais. Queridos, lembra que quando eu li aqui, parte da identidade social definir-se pelo conhecimento de indivíduos sobre pertencer a grupos sociais? Então, parte dessa identidade social nossa está em nos identificarmos como adventistas do sétimo dia, padrão comportamental definido por sua crença, por sua crença. Agora prestem atenção. Qual é o primeiro, qual é o Veida? É isso? Veida mesmo, Veida? É Veida mesmo o nome? Tá certo? Balança assim, ó, cabecinha. É Veida? É. Então, nós somos identificados pelo conjunto de doutrinas e num caminho indo, assim, as pessoas estão indo todas de costa. Nesse caminho tem um monte de gente, assim, ó, do lado esquerdo, um monte de gente que crê em Deus. Um monte de gente que crê em Deus, lotado caminho de gente que crê em Deus. Do outro lado, 2 ou 3 casais indo, escrito assim: esses obedecem a Deus. Uma das características da crença na doutrina é a obediência a essa doutrina, queridos. E aí você precisa mergulhar e estudar. Quantas vezes você estudou sobre as doutrinas da sua igreja? Se eu te fizer algumas perguntas aqui, algumas perguntas básicas sobre vida e morte e ressurreição de Cristo, você vai saber responder? Se eu te fizer algumas perguntas básicas sobre a ceia do Senhor, você vai saber responder? Se eu te fazer algumas perguntas básicas sobre o dom de profecia na pessoa de Ellen White, você vai saber responder? Você responderia facilmente sobre o milênio, o fim do pecado? Eu estou citando apenas algumas crenças. Você tem que saber essas coisas. Identidade, segundo a sociologia, define-se pelo conhecimento de um indivíduo sobre pertencer a determinados grupos. E nós somos assim. Nossa igreja é um grupo de gente que acredita nessas 6 doutrinas e nessas 28 crenças fundamentais. É a base aqui da nossa caminhada. Esse é o segundo rosto. O terceiro rosto, queridos, e aí, esse texto que eu acabei de mostrar para vocês, eu gostaria que você lesse Atos 2:42. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 2:42, para a gente ver como os apóstolos, eles
tinham isso que nós estamos falando aqui. Abre lá sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 42, por favor. Atos 2, 42. Achou aí? Atos, capítulo 2, verso 42. Olha o que está escrito lá, coisa interessante, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa é a nova versão internacional, né? Ali, na versão revista Almeida corrigida, diz assim, ó, eles eram fortes na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja apostólica era uma igreja forte na doutrina que eles tinham, e olha que eles não tinham a doutrina como nós temos hoje, Elô. A doutrina deles era menos apurada do que a nossa. Hoje nós temos muito mais do que eles tinham para motivos para crer, porque nós temos a luz toda revelada, Antigo e Novo Testamento. Mas aí, na igreja dos apóstolos, eles eram fiéis à doutrina, fortes na doutrina. Então, o amor é a primeira face da nossa identidade, a segunda face da nossa identidade é a doutrina. Então, eu tenho a identidade prática, que é o amor, e tenho a identidade doutrinária, que são nossas crenças. E vamos para a terceira face agora da nossa doutrina, que é a identidade missionária. Então, as três fotos da doutrina, ou que formam o rosto de um adventista, é a identidade prática, a identidade prática, a identidade doutrinária e a identidade missionária. A identidade prática, o amor identifica. A identidade doutrinária, a doutrina identifica. E a identidade missionária agora. Vamos dar uma olhadinha na identidade missionária agora, tá bom? Abre a sua Bíblia em São João, capítulo 3, verso 16. Aí você vai dizer, sério, pastor, que você quer que eu abra a Bíblia em São João 3,16? É preciso abrir a Bíblia mesmo? Mas vamos abrir, né? A Bíblia está aí, é para a gente estar na mão e abrir. São João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, ó, identidade prática aparecendo, porque Deus amou o mundo. Deus é conhecido como um Deus de amor. Como é que eu sou conhecido? Quando as pessoas, você é adventista, dois pontos, porque é possível ser reconhecido por algo que eu não conheço? Meu ancião disse que não é possível amar como Cristo amou e não deve se levar isso ao pé da letra. Eu fiquei, como assim, né? A primeira identidade nossa é o amor. A segunda é a doutrina, vivida imerso nesse amor. Tá certo? É a doutrina. E você viu que são 6 com 28 crenças. E nós vamos partir agora para o estudo da terceira identidade, que é a identidade missionária. Como é que ela começa aí? Ó? São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Para e pensa comigo. Você gosta da mensagem desse texto? Ei, não dorme não! Acorda, nenenzinho! Eu sei que a mente, ó, então fica comigo, tá bom? Não sai daí, não perde o tempo, porque nós vamos aprender mais agora nesses últimos momentos desta reflexão, tá bom? Presta bem atenção aí. Essa mensagem é confortante, muito embora seja uma mensagem dura, eu estou falando de alguém que morreu de forma inocente por nós. Cristo era inocente, morreu no lugar do culpado. A mensagem é dura, mas ela é salvadora, porque se Cristo não morre, eu estou perdido, certo? Muito embora seja duro, doloroso, é uma mensagem que nos salva, porque o Filho de Deus morreu no nosso lugar. Você diz amém aí? Então diz amém. Glória a Deus, porque ele morreu em nosso lugar. Não é isso? Então, a gente ama esse texto, porque revela um Deus de amor. Nós amamos esse texto porque revela um Deus que se preocupou comigo. Eu amo esse texto porque eu revela um Deus que veio atrás de mim. Eu amo esse texto porque revela um Deus que se sacrificou por mim. Eu amo esse texto porque revela um Deus que morreu. Bom,
Deus não morre, né? Mas a parte humana dele morreu. Jesus é um mistério, né? Porque ele é 100% homem, 100% Deus. Então, mas esse texto revela tanta coisa boa a respeito dele, né? Eu amo esse texto porque revela Deus de amor, um Deus que se preocupou comigo, um Deus que veio atrás de mim, um Deus que se sacrificou, um Deus que morreu. Camarada, hein? Como é que o amor é revelado? Você acha que, Silvia, São João 3,16 é suficiente para revelar o amor de Deus? É. Para revelar o amor de Deus é, claro que é. Agora, São João 3,16 é suficiente para comunicar o amor de Deus? Também não. Esse não, Silvio. Ele revela plenamente o amor de Deus, mas não comunica plenamente o amor de Deus. Pastor, explica. Anota aí, Silvio, anota. São João 3,16 revela plenamente o amor de Deus, mas não comunica plenamente o amor de Deus. Pastor, explica isso para gente. Agora você vai entender. E Silvia, irmã Rita de Cássia, pelo amor de Deus, isso tem a ver com a gente, Jandira, Eliene. Quando eu entendi isso, Aline, eu disse: Meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, eu disse. Abra em São João, 1 João 3, verso 16. Abra lá, por favor. 1 João 3, verso 16. Vamos lá? 1 João 3, verso 16. Olha o que está escrito aí. A Blanca está lendo lá. Diz assim, ó, 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Veja, não é, nisto revelamos o amor, porque o amor de Deus já está revelado. O amor de Deus já está revelado em Cristo Jesus. Aí está dizendo como o amor é comunicado. Nisto conhecemos, nisso compartilhamos o amor. Nisto o amor é propagado, é anunciado. Não revelado, revelado já está em Cristo. Mas como ele é comunicado, aí está dizendo, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós. Aqui ele lança literalmente mão de São João 3,16. Só que aí tem um ponto e vírgula que coloca a gente no negócio. Depois do ponto e vírgula está escrito o quê aí? Está escrito assim, ó. Nisto conhecemos o amor, dois pontos. Jesus deu a vida por nós, São João 3,16. Ponto e vírgula, ou vírgula. E devemos dar a vida por nossos irmãos. Sabe quando o amor de Deus é comunicado? Quando você morre pelos outros. Porque Cristo já morreu por você. Amigos, o amor de Deus só é comunicado, conhecido pelas pessoas, quando você decide morrer por elas. E aí a gente diz que ah, oh, você é adventista por dois pontos. Guardar o sábado, não comer carne de porco, não tomar café. Hum, acho temerário que a gente vá direto para esses pontos sem dizer assim, a característica que me identifica como adventista é amar morrer por quem não conhece Jesus ainda, porque ele morreu por mim quando eu não o conhecia. Acho temerário quando o nosso raciocínio não passa primeiro por essa fina peneira de identificação. Então, queridos, a característica missionária de um adventista
é morrer por quem não conhece Jesus. Tome, irmão, aí todo aquele que precisa conhecer Jesus, dentro e fora da igreja. E você, Aline Pimenta, tem que estar disponível a morrer por essas pessoas. Bom, o morrer aqui, é claro, pode ser físico, pode. Não é exigido aqui no Brasil. Mas em outros países em que pregar a Cristo é crime, é possível que você morra porque está divulgando a Cristo. Aqui no Brasil, nós somos um país laico, não vamos correr esse risco por enquanto. Então, de que morte nós estamos falando aqui? É assim, eu já vou terminar, tá, Cleide? De que morte nós estamos falando aqui, irmãos? É assim, ó. Quando eu não conheço a Cristo e o centro da minha vida sou eu, o centro da minha vida sou eu, a coisa funciona assim, ó. É o meu carro, é a minha casa, são os meus filhos, é a minha esposa, os- são os meus dividendos, é a minha segurança, a escola dos meus filhos, são as minhas férias. Mas quando a gente conhece Jesus, o eu desaparece e passa a existir o nós. Olha o Pai Nosso que estás nos céus. Olha o Pai Nosso, olha o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Olha o Pai Nosso, olha o Pai Nosso. Livra-nos das tentações. Olha o Pai Nosso, perdoa-nos os pecados. Sumiu eu, desapareceu eu, porque você está morrendo para que outra pessoa encontre Jesus. A identidade missionária é o sacrifício, é a morte do próprio eu, é colocar o interesse daqueles que não conhecem a Cristo em primeiro lugar e usar tudo que você tem, todo o tempo, para que essa pessoa conheça Jesus. Ei, você é adventista, né? Você é adventista porque guarda o sábado, porque não toma café, porque não come carne de porco. Somos reduzidos a isso diante de um de um patamar tão elevado de identidade que nós temos. Nós somos reduzidos miseravelmente a isso. Eu não sei não, irmãozinho, nós precisamos melhorar. Três faces, três retratos de uma identidade. Identidade prática, o amor me define. Identidade doutrinária, minha crença orienta meu comportamento. Identidade missionária, identifica o meu estilo de vida. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Não está pronto ainda, tá? Vai virar, vai virar PowerPoint, mas eu quero mostrar isso aqui é, mais detidamente para vocês. Aqui, ó. Identidade, identidade prática, São João 3, 13 e 35. Essa identidade tem origem em Deus. A identidade prática tem referência em Cristo, tem a base no amor. O poder dessa identidade é o Espírito Santo e ela gera estilo de vida. Essa identidade prática que é identificada pelo amor. Já a identidade doutrinária, ela tem base em Atos 2:42, dentre outros textos. A identidade doutrinária tem origem em Deus, tem sua referência em Cristo, tem sua base na palavra. O poder para viver essa identidade doutrinária está no Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa doutrina é a bússola da fé. Enquanto eu pratico a fé, a doutrina orienta o caminho, cognitivamente falando. Cognitivamente falando. E a identidade missionária é essa aqui, ó. João 3,16, 1 João 3,16. Essa identidade missionária tem origem em Deus, tem referência em Cristo. Essa identidade missionária tem a base no outro, a base é o outro. O poder dessa identidade missionária vem do Espírito Santo e a característica dessa identidade missionária é o sacrifício. Então, se as pessoas se aproximarem de você, elas deverão identificar você assim, ó. Rapaz,
Eu sei que você é adventista. Por quê? Porque você ama tanto as pessoas, você se dedica, você cuida, você é atencioso, você toda hora está praticando atos de bondade, você visita os seus vizinhos, você abraça as pessoas, você dá a sua roupa, seu sapato, você compartilha o seu dinheiro. É por isso que você é adventista. Sabe por que que você é adventista? Eu admiro tanto como você conhece a Bíblia. Nossa, você sabe tudo da palavra. Tudo que eu pergunto para você, você tem uma resposta coerente, segundo as escrituras sagradas. A bússola, né, da sua vida, você se orienta pela palavra. Nossa, nossa, você é adventista porque eu vejo que o tempo inteiro você se sacrifica para que as outras pessoas conheçam o Jesus que salvou sua vida. Olha como é diferente essa resposta, mano. Olha como essa resposta é diferente. Joelma, como é que a gente pode ser identificado por algo que a gente nem conhece? Amados, nós somos superficiais, nós precisamos nos aprofundar. Eu quero terminar essa mensagem compartilhando com você um hino, não aqui. Deixa eu compartilhar com você um hino, e aí depois do hino eu vou orar com vocês para a gente refletir, tá bom? Dá bem uma olhada nesse hino e veja se a gente tem realmente condições de cantar esse hino. Somos uma palavra, somos um, Senhor. Somos uma palavra, somos um, Senhor. E para sempre seremos todos um amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Se formos o somos parte da luz, somos parte da estrada, somos parte da luz, e diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, se formos o amor.
saberão quem nós somos pelo amor. É possível ser reconhecido por aquilo que não conhecemos? Como as pessoas identificam você? Você é adventista do sétimo dia, mano. As pessoas saem da sua presença, o que que elas ficam na cabeça? Como as pessoas identificam você? Que Deus nos abençoe a compreender mais isso o tempo inteiro. Posso orar por você? Vamos orar por mim também. Eterno Deus e bondoso Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa sala que se reúne sistematicamente para adorar. Glória a Deus. Que bom que nós temos espalhados no mundo milhares de pessoas que fazem isso. Rogamos o batismo do Teu Espírito mais uma vez. Espírito Santo, derrama esse amor em nós. A primeira coisa que as pessoas devem sentir é esse amor emanando de nós, cobrindo essas pessoas, causando impacto na vida dessas pessoas. É lógico que no relacionamento mais afinado elas saberão que nós guardamos o sábado, saberão que nós cuidamos da nossa alimentação, saberão sim, porque é parte da nossa identidade. Mas quando o amor não é lembrado como aspecto identitário, é muito problemático. E que esse amor missionário de se sacrificar, morrer pelas pessoas, planejar a vida em prol da salvação dos outros, venha realmente como impulso de um coração regenerado. Abençoa essa sala, a Cleide, que é a gestora desse lugar, as pessoas que aqui participam, que tudo aqui seja feito para a glória do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém.